Quando terminamos o primeiro bloco, nós estávamos com o rei Nabucodonosor querendo saber o significado do sonho e Daniel temeroso em contar o significado, porque o significado era trágico. Mas o próprio rei motivou Daniel, dizendo: Daniel, pode contar o que está acontecendo. E agora nós vamos então entender qual foi a interpretação do sonho. Olha Daniel 4, 19 em diante. Vamos ler a partir do 20. Daniel está dizendo assim, Daniel 4, 20. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa, o seu fruto abundante, em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, é o quê? És tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e dizia: cortai a árvore, destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que se passem sobre ela 7 tempos? Esta é a interpretação, ó rei. E este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão comer ervas como os bois, e serás molhado com o orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre todos o reino dos homens, e o dá a quem quer. Interessante que aqui nós temos uma lembrança do capítulo 2. No capítulo 2 ficou claro para Nabucodonosor de que o ouro passaria e viria a prata, ou seja, um outro império tomaria conta. E Daniel está aqui lembrando que a visão de Deus significa que Deus tem o poder de pegar o reino e dar a quem Ele quer. Ou seja, o reino não ficaria para sempre na mão de Nabucodonosor, mas passaria a outro. Então Daniel apresentou a interpretação e no verso 27, Daniel dá um conselho de amigo ao rei. Olha qual foi o conselho. Daniel 4, verso 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça aos teus pecados, em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Então o conselho foi: rei, abandona os teus pecados, faz bem aos pobres, e quem sabe Deus vai prolongar a tua tranquilidade. Interessante que Nabucodonosor, então, recebeu a mensagem e um recado. Você vai perder o poder. Você vai viver como um animal durante 7 tempos, 7 anos. Mas depois você será restituído ao trono. Daniel disse isso para ele. Você vai depois ser restituído ao trono. Aí Nabucodonosor ficou impressionado com aquilo e continuou sua vida. Mas dia após o outro, a consciência foi amortizando. E haviam se passado
12 meses, um ano. E Nabucodonosor estava no seu palácio, contemplando as belezas que ele havia construído, inclusive os jardins suspensos da Babilônia, que ele mesmo construiu, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E ele pensou assim: mas será que esse sonho vai acontecer? Será que de fato eu vou viver como um animal 7 anos? Não é tão bela esta Babilônia que eu construí para a glória das nações? E de fato Babilônia era uma cidade extraordinária. Se alguém tivesse do que se orgulhar, Nabucodonosor era um destes homens. O pai da história, Heródoto, na sua obra, na página 89, ele fala sobre Babilônia. E ele diz aqui: a Assíria possui várias cidades importantes, mas Babilônia é a mais célebre e a mais forte de todas. E Heródoto começa a dizer de que essa cidade tinha uma muralha que podiam passar 4 cavalos, puxando suas carruagens ao mesmo tempo. Heródoto, na página 91, fala de um muro exterior e da torre de Júpiter, que era algo extraordinário. E ele começa a falar de toda a riqueza que havia. E ele diz aqui que haviam ali peças de ouro de 800 talentos. Olha, se um talento na Bíblia varia de 40 a 50 quilos, 800 talentos eram peças de ouro maciço. Ou seja, a própria história mostra que Babilônia era uma cidade extraordinária. Cortada pelo rio Eufrates, Babilônia podia resistir a um cerco de 20 anos. Se alguém cercasse Babilônia, que era a principal estratégia militar dos tempos bíblicos, né? Não permitir que o alimento entre e que ninguém saia, até que as pessoas morram de fome ou se rendam, os babilônicos podiam cultivar as margens do Eufrates, que cortava a cidade, e ficar 20 anos sem sair lá fora. Era uma cidade que ninguém podia vencer. E Nabucodonosor estava pensando: mas tudo isso que eu construí, será que de fato não vai permanecer na minha mão? E o que aconteceu? Enquanto Nabucodonosor ponderava isso no seu orgulho. Verso 31. Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer ervas com os bois, e passarão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante veio essa voz, e Nabucodonosor tornou-se uma pessoa insana. E começou a viver como um animal. A Bíblia descreve de que suas unhas cresceram, seus cabelos cresceram, e ele passou a comer como um animal. Alguns estudiosos têm chamado essa doença de zoantropia, boantropia ou até licantropia. São doenças conhecidas hoje na medicina, onde o ser humano assume um comportamento de um animal. Ele passa a se enxergar como um animal e a viver como um animal. E por 7 anos, Nabucodonosor esteve vivendo como um animal. E a profecia cumpriu-se ao pé da letra. Agora uma pergunta interessante que eu faço para vocês. Nabucodonosor ficou 7 anos pastando como animal. E num tempo onde haviam revoluções constantes, por que ninguém se assentou no trono de Nabucodonosor durante esses 7 anos? Porque terminados 7 anos, voltou a consciência dele e ele foi restituído ao trono. Mas por que ninguém sentou no trono durante esses 7 anos? Medo, né? Justamente. Nabucodonosor não foi substituído no trono. E o Luciano aqui lembrou bem. Quem é que ia se sentar no trono sabendo que o Deus fez o rei, o homem mais poderoso da terra, pastar como um animal?
Quem vai se arriscar a sentar nesse trono? Então, 7 anos o trono ficou vazio. E certamente Daniel foi quem ajudou a administrar a Babilônia na ausência do rei. Porque veja que aqui no capítulo 4, Daniel era o chefe dos magos. Ele tinha uma autoridade em Babilônia. Certamente ele cuidou disso. Então, no final dos 7 anos, Nabucodonosor voltou à consciência. E olha o relato do próprio rei a partir do verso 34. Daniel 4, verso 34. O rei disse assim: mas ao fim daqueles dias, ou seja, dos 7 anos, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Agora olha o verso 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aqueles que andam na soberba. Esta mensagem de Daniel 4 é uma mensagem principalmente para as pessoas a quem Deus confiou poder e autoridade nessa terra. E se Deus confiou a você, como a Nabucodonosor, um poder para liderar pessoas, seja você um político, um administrador, todas as pessoas que estão sob o seu guarda-chuva, você tem que ser um representante de Deus. Você tem que zelar por essas pessoas. E você tem que entender que você não tem autoridade alguma senão aquela dada por Deus. Porque a palavra de Deus nos ensina que toda autoridade é constituída por Deus. Deus permite que certos homens e mulheres se assentem em posições de responsabilidades, mas para ser uma bênção para aqueles que aí estão sob a sua orientação. Nabucodonosor teve várias provas do amor e do cuidado de Deus. O sonho do capítulo 2, o livramento da fornalha do capítulo 3, o sonho do capítulo 4. E Deus trabalhou com esse homem insistentemente, mas quando terminou o capítulo 4, você tem um rei convertido. E o último ato na vida desse rei foi publicar um decreto, louvando e exaltando o Deus de Daniel. Agora você imagina o efeito que teve esse decreto sendo publicado e todos os habitantes de Babilônia reconhecendo agora que o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro. Não é assim conosco hoje? Quando Deus toca em nossa vida. Amigos, o Espírito Santo está trabalhando com todos nós desde o nosso nascimento. Não pense você que nessa semana em especial, o Espírito vai tocar em especial, mas não é a primeira vez que ele faz isso. Desde que você nasceu, ele está trabalhando com você. Para quê? Para você reconhecer que há um Deus no céu. E se você não se dobra, não aceita esse Deus, não reconhece como teu Senhor e guia da tua vida, para onde nós vamos? Lembra-se das palavras do apóstolo Pedro? Senhor, para quem iremos nós, se tu tens palavras de vida? Nabucodonosor, quando termina a sua vida, ele termina um rei convertido, graças à influência de Daniel. Deus permitiu que Daniel fosse parar lá em Babilônia como um cativo, porque tinha um plano na vida desse rei. E Deus também tem um plano na sua vida. Nunca duvide disso. Se você abrir o seu coração a Deus, você vai entender qual é esse plano. Pense nisso, enquanto a gente ouve essa música. Por isso eu posso confiar em Ti. Para cada vez que eu cair, para cada vez que o mal trouxer vergonha para mim, e a culpa insistir em não sair, eu sei que a tua mão se estenderá do
dupla honra para mim trará e me levantará, e um novo começo então dará. Sentir o teu perdão é algo lindo para mim, pois o peso dessa culpa quase me levou ao fim. Tu és o meu rei e meu libertador, tu és o Criador e sabes o que sou. O teu amor se traduziu na cruz, devolveu-me a esperança no sangue de Jesus. Por isso eu posso continuar, por isso eu posso levantar, por isso eu posso confiar em Deus trabalhou insistentemente com Nabucodonosor até que finalmente ele se entregasse. Toda vez que eu leio essa história, eu me pergunto, será que Deus tem a mesma disposição comigo que ele teve com esse rei? Será que Deus está se esforçando comigo como se ele esforçou com esse rei? Por que parece tão visível o trabalho de Deus com esse rei? Foram 2 sonhos, a presença de Daniel, as provas do teste de sabedoria, depois de 3 anos que eles passaram ali em Babilônia. Mas conosco não é diferente. Às vezes nós estamos tão cegos pelo pecado que não percebemos as provas que Deus dá do seu amor e do seu cuidado. Às vezes não percebemos os sinais que Deus vai colocando no nosso caminho para dizer, este é o caminho, andai por ele. Pense em você. Você não acha que foi o Espírito Santo que conduziu você até aqui? Por que a gente duvida tanto das provas que Deus está dando? Deus vai mostrando, esse é o caminho, andai por ele. Deus te trouxe aqui de uma forma muito especial, porque Ele tem um plano na sua vida. E se nós passarmos aqui esses estudos, e você estiver pensando de que essas aplicações são para os outros e não para você, você não vai ser alimentado como você precisa. Antes que cada nome fosse escolhido, a equipe sempre está em oração. E a gente fica perguntando a Deus, quem é que o Senhor vai trazer? Quem o Senhor quer dar uma oportunidade maravilhosa de conhecer a Tua graça? E antes que terminemos o 16º estudo, isso vai ficar bem claro para todos vocês. Deus tem um plano para você que me assiste agora. Talvez você esteja assistindo pela primeira vez esse programa. Deus tem um plano para você. E se você ficar humilde, se você abrir o seu coração, você vai entender qual é o plano que Deus tem para você. Ninguém vai para o céu forçado. Nós temos que querer o céu. E temos que querer muito. E esse livro, ele indica o caminho para o céu.